Esse tecido aqui, pessoal, eu deixei de molho por 1 hora, porque ele é 100% algodão, ele é uma tricoline. E depois de passado, eu vou dobrá-lo pelo avesso. Quando a gente compra ele, ele vem assim, dobrado. Eu vou dobrá-lo aqui e vou posicionar o meu molde aqui em cima. Então, eu vou posicionar eles dessa maneira aqui. Agora, pessoal, eu vou alfinetar aqui. Pronto. O meu molde está posicionado, está alfinetado. E agora eu vou riscar esse molde. Vou riscar com essa canetinha mágica. É legal você riscar o molde, não necessariamente com essa canetinha, mas com giz. Esse giz, eu não gosto de usá-lo. Ele é difícil de tirar da roupa. Ele fixa na roupa. Então, se você vai fazer uma roupa para comercializar restos de sabonetes, ou então esse aqui, que é o giz de alfaiate japonês, aquele que apaga com o calor do ferro. Conheço ele no branco. Então, branco com branco já fica difícil de visualizar. Então, eu vou usar minha canetinha mágica. E você riscando o seu molde, fica mais fácil para você fazer as marcações no tecido. Como pences, marcação no quadril, para na hora que você for para a máquina costurar, vocês verem que a frente e a costa tá batendo certinho. Se vocês fizerem esse short aqui em um linho, fica maravilhoso, fica impecável. Terminei de riscar aqui o meu molde, pessoal. Vou retirar os alfinetes, vou tirar o molde daqui, com cuidado, sem mexer no tecido para ele não sair do lugar. E as marcações que eu tinha de fazer, que eu precisava, para ser de referência na hora da costura, já está toda aqui. Aqui onde estão essas marcações, onde eu vou precisar dobrar para fazer a bainha da perna do short, eu vou terminar de fazer minha marcação. Eu só marquei um ponto aqui e um ponto aqui. Agora eu vou ligar esses pontos. A mesma coisa vocês vão fazer se precisar fazer numa pence, se precisar fazer na marcação de um bolso. Aqui eu vou dobrar 1 centímetro para dentro e depois vou dobrar 4 centímetros para dentro novamente. A mesma coisa eu vou fazer nesse aqui, ó. Na parte de trás e na parte da frente. Essa canetinha aqui tem várias cores. Eu estou usando a laranja. Eu tenho essa azul. E vocês vão usar em tecidos claros e escuros. Aí outra diquinha. Quando for um tecido estampado, ela não tem um sentido só. Tanto faz eu cortar, colocar o molde para baixo. Tanto faz eu colocar o meu molde desse lado. Para que a frente dele fique para baixo, né? Ou desse lado aqui, tanto faz. Se fosse um tecido que tivesse um desenho só para esse lado, se eu colocar o meu molde ao contrário,
ele vai ficar de cabeça para baixo. Mas se ele não tivesse imagem de costura, além desse risco que eu fiz, eu iria medir com a fita métrica. Eu ia fazer esse risco aqui. E com o molde ainda aqui fixado, eu ia medir aqui 1 a 1,5. Eu iria precisar fazer isso aqui, ó. Em volta do molde todo. E iria ligar esse risco aqui, ó, esses pontos. E iria cortá-lo nesse segundo risco, que ia servir de imagem para a costura. Prontinho, pessoal. Já estão todas as partes aqui. Aqui a parte de trás. E aqui a parte da frente. Não tem erro. Aqui tá o corte do bolso. E aqui está o fundo do bolso. Vou separar. E agora eu vou cortar o cos. Aqui, pessoal, é a dobra do tecido. E ele ainda é dobrado ao meio aqui, ó. Então, nós vamos posicionar esse tecido aqui, bem certinho, para esse cos não ficar torto. Aqui tá dobrado direito. Vou diminuir mais ainda aqui, ó. Tem bastante tecido aqui. Ainda tem esse tecido aqui, ó. Eu quero economizar tecido. Quanto mais eu economizar tecido, melhor é. Porque você pode aproveitar o restante para outras coisas. Agora eu vou dobrar esse tecido aqui ao meio. Agora eu vou posicionar esse lado da dobra pra cá. Ele é dobrado aqui ao meio. E bem rente aqui, ó. Vou virá-lo para que eu tenha uma visão melhor daqui. Aqui embaixo, ó, ele tá dobrado aqui em 4, né? Então, vamos deixar a parte de baixo bem certinha com a de cima. E vamos posicionar esse canto aqui na dobra do tecido, ó. Eu vou posicionar só umas pedrinhas em cima para que isso aqui não saia do lugar. Pode ser alfinetado ou colocado essas pedrinhas. Se vocês forem tirar um molde e não tiver com margem de costura, vocês podem acrescentar esse 1 centímetro. Agora, eu vou posicionar novamente as pedras aqui. E aqui está o nosso cos cortado. Olha aqui o tecido que sobrou. Eu ainda posso usar esse tecido que sobrou, pessoal, para fazer algum detalhe a mais nesse short de alfaiataria. Pode ser qualquer detalhe. Talvez eu até faça. Se eu fizer, eu mostro para vocês. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como fazer esse cos com elástico. Nas extremidades das duas pontas, nós vamos marcar 1 centímetro. Vamos abri-lo. Vamos medir 1 centímetro aqui, desse lado. Desse lado aqui já está. Eu só vou posicionar minha régua e fazer esse lado aqui, ó. Pra ficar nos dois lados, tanto nesse lado quanto nesse. A mesma coisa, pessoal, eu vou fazer nesse lado aqui, ó.
Vou virar desse jeito aqui, ó. Vou vincá-lo. E aquela marcação anterior foi no avesso, só nas extremidades. Agora, nós dobramos ele pro lado direito, vincamos. Tô mostrando aqui, pessoal, para quem é iniciante na costura ou para quem já costura, mas não tem prática de fazer esse tipo de cos, porque ele é um cos bem trabalhoso. E se você não tiver prática, ele sai todo torto e quando você terminar ele não vai prestar para nada. Então aqui é técnica. Não necessariamente que vocês tenham que fazer isso aqui como eu estou fazendo, passo a passo. No dia a dia, na prática, esse 1 centímetro aqui, nós já fazemos lá na máquina, junto com o elástico, que eu vou mostrar pra vocês, direto, sem marcação nenhuma. Mas para quem não tem prática, nós precisamos fazer essas marcações para que saia no final tudo bem certinho. A mesma coisa vai ser essa marcação aqui. Então, agora, nós vamos marcar na parte de cima, da parte de cima para baixo, onde nós dobramos aqui, ó, ao meio, vincamos. E desse vinco aqui para a parte de baixo, vocês vão marcar aqui 1,5. Depois que nós fizermos essas marcações, nós vamos apenas colocar a régua e ligar esses pontos. Gente, resolvi vincar o meu cos no ferro. Aqui essa dobra aqui, ela fique bem baixinha, para não atrapalhar na medida. Porque se a gente não passar o ferro, aqui vai ficar alto. Toda a costura que nós vamos fazer, pessoal, nós devemos passá-la. Pronto, já vinquei com ferro, agora tá bem passadinho. Agora sim, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer minhas marcações. Toda a extensão do meu cos, não deixem esses pontilhados muito longe um do outro. Nós vamos ter que ligar um no outro com a régua, desse jeito aqui, ó. Depois dos pontilhados ligados, nós vamos fazer novamente outra marcação aqui. Nós vamos fazer outro risco desse aqui. Vocês podem fazer um gabarito de 1 centímetro, 1,5 de largura. Nós podemos também estar usando a fita métrica como referência de largura. E é só fazer isso aqui, pessoal. Com cuidado para o risco ficar bem certinho. Porque esse risco aqui, pessoal, vai ser a nossa referência para a costura. Então, ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas acho que vai dar sim. E nós vamos fazer isso em toda a extensão novamente. Depois da segunda marcação feita, pessoal, nós vamos dobrar o cos novamente ao meio. E vamos pegar o elástico de 5 centímetros de largura e vamos medir na cintura, seja a sua ou do seu cliente. E da medida da cintura, pessoal, vocês vão tirar no elástico 5 centímetros, de 5 a 8 centímetros. Mas para ter certeza de quanto você vai tirar, você precisa ter a medida
da cintura da pessoa. Então, aqui eu tirei 10 centímetros. 10 centímetros certinho. Agora, vamos virar esse cós pelo avesso. Vamos posicioná-lo assim. Na hora de costurar, vocês podem estar costurando na medida de um pé calcador. Agora, nós vamos pegar esse elástico e vamos posicioná-lo, pessoal. Presta bem atenção aqui no pulo do gato. Ó, esses dois tecidos aqui, ó, está posicionado um sobre o outro. Tem que estar bem certinho um com o outro. Aqui onde nós vincamos, nós vamos posicioná-lo bem rente a esse vinco. Ó, ele está bem no vinco, ó. Tá vendo? Quando a gente dobrá-lo, ele vai ficar nesse vinco, essa parte de cima. Então, nós vamos posicioná-lo dessa maneira aqui. Vamos colocar um alfinete. E vamos passar uma costura de cima até embaixo. Se vocês acharem necessário, passe 2 costuras. Vou passar a costura, pessoal, na largura do meu pé calcador. Retrocesso no início da costura e no final também. Agora, nós vamos virar esse elástico desse jeito, ó. Desse jeitinho aqui. Vamos virar ele. Ele vai ficar desse jeito aqui. E nós vamos virá-lo. Para que essa costura fique bem certinha com essa aqui, pessoal, do outro lado, nós vamos colocar um alfinete bem aqui, ó, bem rente com o meu elástico. Vou colocar aqui, ó, bem certinho, e vou colocar também aqui do outro lado. Isso aqui, pessoal, é uma técnica de costura. Ó, aqui, tá vendo? Bem certinho. E vai ficar desse jeito aqui, ó, é desse jeito mesmo. Para que sua costura fique bem certinha. Agora, vamos posicionar todos os nossos alfinetes. E aqui, pessoal, vocês têm que acertar aqui, ó, o elástico para que ele fique bem rente na parte de cima. Sempre acertando. Para que ele fique bem certinho. E aqui, pessoal, nós vamos colocar esse alfinete de segurança aqui sem prender o elástico. O elástico só tá preso aqui nessa costura. E aqui nós não vamos prender o elástico na costura. Do elástico para baixo é que nós vamos posicionar o nosso pé calcador. Esse lado aqui do calcador, nós vamos deixá-lo rente com o elástico. Vocês vêm aqui, ó, e vê aqui onde tá o elástico. E vamos posicionar esse pé calcador. Assim, nós vamos dar início à nossa costura. Desse jeitinho mesmo. Esse cós tem várias formas de confeccioná-los. Cada pessoa se adapta da maneira que ela acha mais prático para ela. Eu me adaptei mais desse jeito. É como eu falei, todas essas marcações para quem está começando é muito importante para servir como referência.
eu já não uso mais essas marcações. Eu já faço a minha costura a olho já. E dá super certo, pessoal. Isso vai um pouco da experiência. Também vocês podem estar usando o precalcador para colocar zíper. Eu vou ver se acho um aqui para mostrar para vocês. Tem esse calcador, que ele é bem fininho, ó. Também dá para usar ele. Ele é bem fininho. E tem esses daqui. Tá vendo que ele tem essa bordinha em meia lua? A gente coloca ele assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. E a costura vai ficar bem rente ao elástico. Eu acho até que eu vou usar ele, pessoal. Pra vocês verem que dá pra fazer de várias formas. Toda vez que a gente for passar a costura onde não tiver passado ainda, nós vamos afastar esse elástico pro lado que está vincado. Porque nós não vamos costurar em cima dele. Nós só vamos posicionar esse calcador rente ao elástico. Mas ele aqui dentro do tecido, ele vai ficar solto. Ele só está preso, ó, nessa parte aqui. Então, vamos lá. É só acertar aqui o tecido, ó. E afastando, deixando o tecido bem certinho e afastando só o elástico pra cima, encostando aqui, ó, no vinco do tecido. Nessa parte aqui, pessoal, talvez eu deixe o vídeo pra vocês acelerado. Para o vídeo não ficar tão extenso. Serviço de costura, você tem que ter paciência. Nós primeiro temos que ter o desejo, o amor e querer aprender, ter força de vontade. Agora, com a prática, você vai desenvolvendo a própria técnica para desenvolver mais rápido o serviço. Nós começamos com uma blusa simples, uma regatinha, uma sainha simples, reta. Aqui no finalzinho temos que ter bastante cuidado para não ficar com prega. Um retrocesso e pronto. A primeira parte da costura do nosso cós está finalizada. Agora, nós vamos distribuir esse tecido nesse elástico, para que ele fique bem certinho. Para que ele fique um franzido uniforme. Ele vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Vocês estão vendo que aqui sobrou bastante tecido? Vamos tirar praticamente tudo aqui, ó, na hora de passar na overlock. Nós vamos deixar aqui com 1 centímetro só de acabamento. E essa sobra aqui é muito importante para vocês fazerem primeiro essa costura. Se vocês deixarem muito pequenininho, não vai dar certo. E essa costura aqui, que foi preso o elástico, nós vamos posicioná-la ao meio da costura das costas do short. Mas antes disso, pessoal, eu vou trocar o meu calcador novamente e vou iniciar outra costura. A costura dessas marcações. Essas marcações, pessoal, é só uma referência, não quer dizer que vocês vão fazer exatamente em cima dela. Mas se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo em cima dessa marcação. Nessa primeira parte aqui, na parte de cima, nessa linha aqui da parte de cima, eu vou costurar exatamente em cima. Nessa aqui de baixo,
eu não vou costurar exatamente em cima. Eu vou posicionar o meu calcador rente com ela aqui, ó, na parte de baixo, ó. Vou posicioná-la e a costura vai sair um pouco mais pra cima. Mas agora eu vou posicionar nessa costura aqui, nessa linha aqui de cima. Vou procurar o meio, que é a minha costura. Ó, o meio. Tá vendo? Vou ver se está bem distribuído esse elástico, né? Esse tecido no elástico. Pra na hora que eu terminar a costura, ele tá bem bonitinho. Vou posicionar a agulha aqui, ó, vou esticar o meu tecido e vou posicionar naquela costurinha do meio. Eu vou esticar o meu tecido e simplesmente vou fazer uma costura. Simplesmente. Vou colocar aqui, ó, o meu cotovelo nessa ponta. Deixa eu afastar aqui um pouco para vocês verem. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vou posicionar o meu braço assim, vou colocar o meu cotovelo nessa parte aqui e vou segurar aqui, ó. Porque nós não temos elastiqueira. Então, isso aqui vai servir como apoio, entendeu? Aí, desse lado aqui, ó, eu vou esticar, ó. Esse outro lado aqui, ó, eu vou esticar o meu elástico. O meu cotovelo vai para trás, essa mão aqui, ela vai para frente e a outra, ela vem para trás. Deixa eu colocar vocês do outro lado para vocês verem. Vamos ver desse ângulo aqui, assim, ó, pessoal. Tá desse jeito na máquina. Eu vou colocar o meu braço, ó, ele tá assim, ó. Eu vou colocar o meu braço aqui, vou colocar o meu cotovelo aqui, segurando aqui, ó. Aqui, ó, eu seguro, levo pra frente, estico e com essa mão, automaticamente, ó. Tá vendo? E o meu braço aqui, ele fica como um apoio. Aqui, ó, eu vou seguir o risco que eu fiz. Vou fazer exatamente em cima, não tem erro, ó. É só esticar e aqui, ó, é só arrumar. Esticar bem esticadinho. E em cima do risco, nós vamos fazer a costura. O excesso de linha que ficou do início da nossa costura e vamos continuar. Aqui, o encontro da costura, o encontro do final da costura tem que dar certinho, tem que bater certinho com o início da costura que fizemos. Um pequeno retrocesso de 2 pontinhos a 3 e pronto. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, pessoal. Esse risco aqui, pessoal, da canetinha vai sumir, que é a canetinha mágica, como eu já havia falado pra vocês. Agora, vamos passar a segunda costura. Pessoal, fica assim, ó. Bem certinho, ó.
Essa terceira costura aqui do início, que foi só para prender o elástico no tecido, ela vai sumir quando eu for fazer o acabamento na overlock. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Fica perfeito. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um triângulo mesmo. Desse jeitinho mesmo. Desse jeitinho. Por quê? Porque eu vou costurar ele aqui junto com o bolso. Pra quando eu virar, essa parte aqui fica esse bico aqui, ó. Depois vocês vão entender. Depois vocês vão entender melhor. Vou fazer isso aqui no outro também. Podemos fazer isso aqui, né? Deixa eu ver se ficou a mesma coisa. Se ficou no mesmo tamanho. Ficou igualzinho. Agora eu vou passar uma costura lá na máquina. Antes de eu passar a costura aqui, eu vou separar essas duas partes. E vou fazer assim, ó. Agora eu vou virar esse triângulo. E aqui, pessoal, tem que ser com muito cuidado. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou passar no ferro para ficar bem assentadinha essa costura, para eu fazer o pesponto aqui. Eu já rebati minha costura no ferro. Já fui na overlock, já fiz o acabamento. E agora, pessoal, eu vou fazer um pesponto. Pesponto é aquela costurinha que fica aparente. E o pesponto fica desse jeito aqui, ó. Na borda do tecido. Agora eu vou posicionar esse triângulo aqui, ó. E essa parte aqui, ela vai ficar por cima dessa. Vou passar uma costura aqui. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui o meu sanduíche. Parte da frente. Posicionei aqui, ó, o detalhe que eu idealizei. Olha ele aqui, ó. Mas é um detalhe assim que faz toda a diferença. E ele vai ficar desse jeito aqui, ó. E depois eu vou colocar um botão aqui, ó, nessa ponta. Agora eu vou passar só uma costura, unindo as três partes. Vou usar o meu pé de máquina como referência. Retrocesso no início e no final da costura. Vou tirando esse meu alfinete com cuidado e segurando com a mão. Para o tecido de baixo não escapar. Perfeito, pessoal. Agora eu vou fazer um pesponto só nessa parte aqui, ó.
porque essa parte ela vai ficar virada pra dentro. Vou fazer uma costurinha de peso aqui. Eu não vou pespontar esse bolso aqui, ó. Eu não vou fazer esse pesponto aqui. Vou fazer um pesponto de peso. Pessoal, essa costura de peso já está falando. É para que essa costura pese mais desse lado de cá. Para ela não ficar, essa borda aqui não ficar virando pro lado de fora. Então, ela vai ficar pesando mais pro lado de dentro. Isso aqui é técnica. Todas essas dicas são valiosíssimas. Faz muita diferença em um decote. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Essa outra parte, nós vamos posicioná-la aqui, ó. Essa parte aqui, pessoal, eu fiz na overlock individual. Eu vou lá na overlock e vou passar elas duas juntas. Fica bem melhor. Prontinho, pessoal. Já passei lá na overlock. Já uni as duas aqui, ó. Já passei na overlock o bolso. Olha como fica, bem melhor. Na correria, eu passei tudo individual. Mas fica bem melhor assim, ó. Fica uma costura mais limpa. Agora, gente, eu vou passar uma costura de segurança aqui, na reta. Vou passar também um pezinho de máquina. Retrocesso no início e no final. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu vou rebater essa costura no ferro. E vou colocar um botão aqui. Eu vou colocar um botão forrado aqui, com o mesmo tecido. Já rebati a minha costura lá no ferro. Agora prendi aqui com alfinetes na parte superior e nessa parte inferior, prendendo o meu bolso aqui, ó. Agora eu venho aqui, dou um retrocesso. É só uma costura de segurança. Se for colocar o cós, fica mais fácil para colocar, porque o bolso vai estar preso. Fica bem mais prático. E vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Meu bolso já está pronto. Já fechei aqui as laterais, pessoal. E olha aqui como o bolsinho ficou. Olha esse detalhe, como ficou lindo. Já costurei o gancho. Agora eu vou costurar o cós. E depois eu vou fazer a barra. E por último eu vou colocar o botão aqui. Forrar o botão. Agora, gente, eu vou colocar o cós. Antes de colocá-lo, eu vou tirar o excesso de tecido aqui, ó. Vou deixar uma margem aqui de 1 centímetro. Vou fazendo isso aqui com muito cuidado. Vou fazendo assim, ó. E fica desse jeito aqui, gente. Agora eu vou centralizar essa costura que ficou aqui no meio do cós, que foi a costura do início, que eu prendi o elástico, né? E depois virei. Vou centralizá-lo com a costura das costas do short. Esse 1 centímetro aqui é a margem de costura. Vou centralizar aqui. Vou colocar um alfinete. Coloco assim, ó.
bem certinho. Agora eu vou colocar um de segurança desse lado e um de segurança do outro lado. Agora eu vou fazer aqui um alinhavo, só nessa parte, para na hora que eu for passar ali na máquina, a máquina não empurrar e não desencontrar essas duas costuras. Ela tem que ficar batendo uma com a outra. Eu já alinhavei, pessoal. Já alinhavei, já tirei os 2 alfinetes de segurança de cada lado. E só deixei o do meio. Agora eu vou tirar e vou verificar se está costura com costura. Tá batendo certinho. Eu vou passar aqui na máquina e eu não vou prender esse elástico. Essa costura vai ser em cima daquela costura de início, só para prender esse cós aqui. Depois nós vamos rebater lá na overlock. E vou passar com aquele pezinho mais estreito, que foi o pezinho que eu passei no início. Porque eu quero que essa costura fique em cima daquela. Quando a gente terminar, nem vai aparecer que a gente passou 2 costuras. Tá? Eu nem mostrei pra vocês, né? É o mesmo calcador. Tem aquela meia lua do lado. E nós vamos vir aqui, vamos colocar ele aqui, ó. E aqui, pessoal, a gente só vai arrumando e vai passando aqui, ó. Aqui não tem segredo. Vamos só dar uma esticadinha, mas não estamos prendendo o elástico, só o tecido, só esse tecido aqui embaixo. Dou um retrocesso, pessoal, 2 a 3 pontinhos. Não precisa mais do que isso, senão a costura vai ficar grosseira. Vou lá na overlock fazer esse acabamento e eu vou iniciar pela parte de trás. E fica desse jeitinho, não fica com excesso de sobra de tecido, fica desse jeitinho. Fica desse jeitinho aqui, ó, a parte da frente. E a parte das costas. O elástico também não fica aquele elástico com tanto excesso de tecido. E fica um elástico ótimo. Fica desse jeitinho aqui, pessoal. Vou mostrar pelo avesso. Aqui a parte da frente. Nesse momento aqui, nós vamos observar se tem algum excesso de linha para cortar, fazer a limpeza. Aqui, ó. Ficou perfeito. Parte de trás.
parte de trás e a parte da frente. Olha esse detalhe. Falta colocar o botão ainda. E aqui ainda falta fazer a barra. Eu vou dobrar aqui, vou preparar, vou vincar no ferro. Eu já vou cobrir o botão. Vinquei toda no ferro. Eu vou passar aqui um pesponto. Não deixei aquele acabamento da overlock aparente. Vou fazer uma bainha embutida, a costura ficar mais limpa. Troquei o meu calcador, vou usar um calcador comum, iniciando pela costura do gancho. Com a barra vincada no ferro fica bem mais fácil do que ter que alinhavar, colocar alfinetes, alinhavar. Agora você, se não tiver experiência, eu aconselho você a estar medindo a sua barra, colocar alfinetes e depois fazer um alinhavo. Aí você vem para a máquina fazer isso aqui, ó, esse pesponto. Finalizei a barra, conferida se está tudo do mesmo tamanho, né, pessoal? As duas estão iguais. E no lado direito ficou desse jeitinho. Um acabamento bem limpo. Cobri esse botão. Olha que charme. Esse botãozinho coberto com o mesmo tecido. Olha esse detalhe do bolso. Ficou muito lindo. Eu amei fazer esse detalhezinho aqui. Ficou muito lindo. Ficou assim, ficou um trabalho primoroso.